Queridos irmãos e queridas irmãs, o texto do Evangelho de hoje, essa parábola de São Mateus no capítulo 20, é uma parábola muito curiosa, porque ela vai na contramão de muitos dos nossos conceitos. Embora lá no final o patrão ele justifique a atitude dele, mas ela fica com ar de uma certa injustiça. E aqui a primeira coisa que a gente tem que perceber, quando esse patrão saiu para chamar os empregados, ele só falou o valor para o primeiro: vem trabalhar na minha vinha e eu te pagarei 1 moeda de prata. Só para o primeiro, que foi contratado no primeiro horário. Os outros ele disse, do segundo horário: vem trabalhar e eu te pagarei. Ele não disse quanto. E os outros ele disse: por que vocês estão aí parados? Vem trabalhar. Ele não fala de pagamento. Chegou na hora do pagamento, a confusão estava armada, e ele de propósito ele começa a pagar os que chegaram por último. É como que para provocar mesmo, porque quando aqueles que foram contratados por último recebeu 1 moeda de prata, aquele que tinha sido contratado primeiro já começou a fazer os cálculos das horas e disse: eu vou levar uma bolada. Só que para a decepção dele, ele ganhou 1 moeda de prata. Aqui tem uma coisa muito interessante que a gente precisa levar em conta. Primeiro, o problema sempre nasce quando a gente começa a fazer comparação com o outro. A criança é um exemplo prático disso. Você dá para ela um carrinho, ela brinca feliz da vida. Você dá um outro brinquedo a outra criança, ela começa a competir e começa a querer o brinquedo do outro. Até enquanto ela viu que era o dela apenas, estava tudo muito bem. Quando ela viu que tinha uma outra criança que ganhou um outro brinquedo, aí o que a gente, na nossa pedagogia chucra, a gente faz? A gente dá igual, para eles não brigarem. Mas ainda assim, eles dão um jeito de se pegarem. Nós fazemos a mesma coisa, que nós não demonstramos como elas. Porque o problema não é até ter igual. O problema é que a gente se compara com o outro e sempre acha que o do outro é melhor. Sempre. E isso, quando acontece, é só uma pitadinha para dizer para nós o quanto nós ainda não nos aceitamos, o quanto nós ainda não nos amamos, o quanto a gente sempre, quando se trata de nós, a gente sempre está se colocando para baixo. Por isso a santidade, no conceito humano, santidade é você olhar no espelho e gostar de você. É santo esse cara. Por isso que nós não somos ainda. Porque a gente olha e diz: poxa, a gente não é feliz. A gente está sempre arrumando um pretexto. As comparações não são sadias. O homem precisa olhar para ele e dizer: que maravilha, meu Senhor, sou eu. Apesar das deficiências e debilidades que eu tenho. Porque se a gente fosse mais verdadeiro, quando a gente abrisse o coração, o que nós íamos perceber? Que todos temos dificuldades e problemas. A dificuldade reside porque a gente vive muito de aparência. Então a gente aparenta uma coisa, aí o outro compra a nossa aparência, aí começa a achar que a gente é, e a gente não é. O problema desse operário que ficou indignado é que ele começou a se comparar com os outros. Aí agora falando de Deus, porque tem um problema de injustiça. Por que ele pagou a mesma quantia? Porque isso aqui é uma parábola do reino. Primeiro, prestar atenção às horas que ele foi chamando. São as horas de orações do judaísmo, que nós fazemos nas horas canônicas, as 5 horas de oração. Que hora que Deus chama? Quando você reza. Quando você se coloca em oração diante dele, ele sempre chama.
Com Deus ninguém fica desocupado. Não me chamam, né? Você que não quer trabalhar. Porque se você se coloca diante de Deus, Ele te enxerga e diz: vem, não importa a hora, não importa o momento, não importa o que você esteja fazendo. Quando Jesus passa, Ele chama. Depois, que moeda de prata é essa? A salvação. Esse é o pagamento de Deus para nós. É a salvação, por isso essa moeda é igual, porque a salvação não é para uma coisa e para outra coisa. A salvação é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Quando a gente trabalha para Deus, quando nós vamos atrás de Deus, qual é o pagamento que Ele nos dá? Ele mesmo. Ele mesmo. Agora, na nossa cabeça materialista, de comparação, de gente mal amada, a gente começa a pensar de um jeito materialista. E Deus não conta com essas coisas. A recompensa de Deus é Ele mesmo. Por isso Santa Madre diz: quem a Deus tem, nada falta. Deus basta. Eu não sei se terá ser humano de carne e osso, pecador, como Santa Teresa d'Ávila foi, que conseguirá chegar a uma definição tão grande de Deus como ela. Deus basta. Tem Deus? Você não precisa de mais nada. Ele é a moeda, Ele é a tua recompensa, Ele é tudo o que você precisa. Coloca sobre Ele as tuas fadigas e não tem mais sentimento de ausência, porque Ele é tudo em nós. Então hoje, peçamos primeiro a Deus a graça de nos curarmos, de buscarmos santidade, de nos amarmos, nos valorizarmos, parar com essa besteira de ficar nos comparando com o outro. Cada um de nós temos o nosso valor. Segundo, entrarmos nas horas de Deus, que são as horas da oração, são os momentos que Ele passa. Deus tem o seu momento para passar na vida de cada um. A gente tem que querer perceber a Deus, estar atento às visitas dEle. E terceiro, acolher o pagamento do nosso trabalho, que não é pela quantidade que você fez, é pela necessidade que você tem, a salvação. Que o Senhor nos ajude a viver essa palavra para provarmos a força do seu amor em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.